Aqui na China, pessoas de baixa renda ganham moradia de graça do governo. E não é só porque o Estado é bonzinho, é porque eles já entenderam uma coisa básica, que quando uma pessoa de baixa renda não precisa gastar metade do seu salário simplesmente para morar em um lugar, esse dinheiro pode mudar vidas e também uma economia inteira. Já no Brasil, temos dados que mostram que as capitais brasileiras têm muitos imóveis vazios do que pessoas sem teto. Falta política contra os especuladores para amenizar essa situação da falta de moradia, que poderiam, de alguma forma, suprir ou minimizar, ao menos, esse déficit habitacional e trazer, então, essas pessoas para morar nesses lugares que ficam vazios esperando uma valorização imobiliária. No Brasil, nós temos aluguéis cada vez mais altos e as pessoas que dependem de um salário mínimo não conseguem minimamente pagar um aluguel e muito menos ainda manter sua família com alimentação, por exemplo, que seria o básico. Por isso que a China construiu mais de 78 milhões de casas populares entre 2008 e 2021. E não são casas isoladas ou marginalizadas. São moradias dentro da cidade, perto de metrô, escola, hospital e trabalho, com água, esgoto, aquecimento e dignidade. E no Brasil, fazendo esse paralelo, não tem como não fazer. Os loteamentos populares geralmente estão onde? Nessas áreas mais periféricas, aposto que na tua cidade também é assim. Então, naquele bairro lá, isolado, que é longe de tudo, e geralmente tem um custo maior para a estrutura de cidade, para levar, então, até esses locais, água, esgoto, a infraestrutura de ruas, isso custa para a cidade. Então, se ocupasse esses prédios mais centrais que estão abandonados, facilitaria essa questão. Mas, além disso, muitas pessoas acabam sofrendo porque, às vezes, só são construídos o saneamento básico e a rua, e a parte de serviços, então escola, transporte público, educação, saúde, fica em segundo plano também, ou demora muito para chegar nesses locais. Então é algo muito diferente desse cenário aqui, que seria realmente algo que poderia facilitar a vida de tantas pessoas. O objetivo aqui não é somente ajudar a população necessitada, é também destravar a economia pela base. Sem ter que pagar aluguel ou pagando um valor simbólico com a ajuda de subsídio, a pessoa consegue se alimentar melhor, comprar os itens que precisa para viver bem e até poupar um pouco de dinheiro no fim do mês. Então, se moradia barata ou gratuita reduz a pobreza, aumenta o consumo, estabiliza famílias e movimenta a economia inteira, por que que tantos países ainda tratam moradia como um privilégio e não como parte da infraestrutura básica? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Resolver esse problema da moradia resolveria tantas outras questões e melhoraria a vida de tantas pessoas. Caso contrário, acontece o que a gente tem no Brasil, que é essa segregação de ter as áreas que são mais ricas, onde moram as pessoas com mais dinheiro, e quem não tem condição vai morando cada vez mais longe da cidade. É algo que é um direito básico, mas na prática a gente sabe que é muito diferente. E além disso, no Brasil, isso se estrutura há muitos anos. Por falta de opção, as pessoas começaram a ocupar os morros das cidades de forma irregular por causa dessas diferenças. Isso já lá no início do século XX, começou lá no Rio de Janeiro, a criação de favelas e comunidades, muito por falta de opção de moradia, da valorização da área central. Então as pessoas passaram a ocupar os morros. Isso foi se alavancando ao longo das décadas. Então isso também é um retrato dessa desigualdade que nós temos no Brasil, com milhões de pessoas morando em situações como essas. Sim, a gente sabe que a China não resolveu tudo, mas entendeu algo essencial, que quando o Estado decide baixar o custo da população de simplesmente existir, ele não está gastando dinheiro, ele está investindo na qualidade de vida do povo e também na base, que ajuda a sustentar uma economia inteira. Um exemplo como esse, a gente pensa como que seria melhor a vida aqui no Brasil se tivesse algo ao menos parecido com isso, para trazer um pouco de paz para as pessoas. Facilitar a moradia, que é um direito básico, facilitaria tantas outras coisas e a vida das pessoas dentro da cidade. Na realidade, se sabe, o que precisa fazer para, aos poucos, ir melhorando esse tipo de situação, sendo que a minimização da desigualdade social é um dos objetivos da ONU de desenvolvimento sustentável, e esse tipo de estrutura de cidade também passa por isso.
A moradia é um direito constitucional no Brasil, mas na prática, infelizmente, milhões de brasileiros vivem uma realidade completamente oposta.